Continuando a nossa jornada de Pessach, hoje vemos mais 3 passos da festa, 7, 8 e 9. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos numa semana especial, nos conectando com Pessach, que chega aí no fim da semana, né, na sexta-feira. Então a gente está cada um dos dias analisando 3 passos da festa, do Seder de Pessach. E hoje então a gente vai falar dos passos 7, 8 e 9, que em hebraico são Motzi, Matzah e Maror. Bom, no passo 7, Motzi, a gente faz a bênção chamada HaMotzi, em que a gente fala obrigado Deus, ou bendito seja Deus, por tirar o pão da terra. A gente na verdade não vai comer pão, né? A gente vai comer a matzah, que é o próximo passo, mas não deixa de ser um pão, é um pão não fermentado. Mas vamos falar então dessa bênção, né? O que é o Motzi? A gente na Kabbalah pode falar de uma afinidade com a comida que nós comemos. Em especial com o pão mesmo, tá? Por quê? Do mesmo jeito que o pão é tirado da terra, nós fomos tirados da terra. E para Kabbalah isso são 2 milagres, né? Você poder tirar da terra o seu consumo, a comida, e nós termos sido tirados da terra. Então nós e o pão, segundo a Kabbalah, compartilhamos da mesma jornada em vários sentidos, né? O pão começa como uma sementinha que é posta ali no solo, né? E aí realmente ocorre um milagre. Essa sementinha se decompõe, ela se permite ir embora, digamos, de quem ela é, né? Deixar para trás a sua essência, da sua forma original. Ela ganha vida, você acha que com isso ela poderia estar morrendo, mas é o contrário. Ela ganha vida e é aí que ela começa a crescer, a florescer, se você quiser chamar assim. Quando realmente chega a primavera, ela sai, né, do solo, começa a se beneficiar do mundo, do sol, por exemplo, da água, da chuva, e começa a dar os seus frutos para o mundo. Nós fazemos a mesma coisa, né? Em especial na história de Pessach, a gente foi enterrado lá no Egito como sementes, a gente não tinha nada, só a nossa identidade para perder, é a única coisa que a gente tinha conosco. Aquela opressão egípcia, aquela opressão, em vez de fazer a gente morrer, fez a gente morrer de certo modo, mas trouxe a vida, como a semente que eu falei, né? E como um forno do pão, né, ou como o calorzinho da terra sobre a semente, faz com que a gente então pudesse sair de lá, deixando para trás essa roupagem antiga e renascendo para uma nova coisa, certo? Se tornando alguma coisa na primavera. Pessach é comemorado na primavera, pelo menos no hemisfério norte. Aí a ideia da libertação, tá? E eventualmente para a gente poder produzir os nossos frutos e dar esses frutos para o mundo. Bom, e aí no passo 8 a gente tem a matzah, que é, sem dúvida nenhuma, o símbolo de Pessach, né? O pão ázimo, o pão seco, tem vários modos de falar. A gente, na Kabbalah, geralmente fala de pão da pobreza também, e 2 outros nomes, pão da fé e pão da cura. Olha quantos nomes aí para matzah. Bom, antes disso, uma coisa interessante. O Zohar lembra para nós que a matzah é a única mitzvah que a gente come, né? Literalmente. O que é uma mitzvah, caso você não saiba, só para fazer esse preâmbulo? Mitzvah é um preceito judaico, se você pensar no literal, né, um mandamento que o judeu tem que fazer, e na Kabbalah é um ato de conexão espiritual. Todos os atos de conexão na Kabbalah são feitos como atos, tá? Então você acende uma vela, você faz uma oração, você estuda um texto, mas um dos poucos aqui que a gente tem como preceito mesmo, mandamento judaico, e de comer, ou o único na verdade, é o da matzah. Então realmente você tem a capacidade de comer uma santidade, de comer algo que vai te imbuir de uma espiritualidade maior, tá? Essa energia que você põe então para dentro do corpo, como eu estava falando, o Zohar dá alguns nomes para ela. Eu queria focar principalmente na energia de pão da cura, tá? Mas tem os outros nomes, pão da pobreza, pão da fé. Bom, por que o pão da cura, né? Ou melhor, por que um pão pode curar? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer. Como é que um pão feito, como a gente viu agora, com trigo de uma semente, com água, por que ele teria cura? E às vezes, se a gente pensar no modo racional, ou se a gente pensar no modo racional, é lógico, não faz sentido. Mas a gente tem que lembrar que a gente não vive necessariamente num mundo racional e lógico. A gente vive num mundo em que existe uma realidade transcendente. E a gente precisa saber que existe essa realidade. A Kabbalah diz que sim, é possível que algo material e físico cure
a nossa alma, cure a nossa essência. E é isso, por isso que o Zohar chama a matzá de pão da cura. Então, não é um simples pão, não é uma simples matzá. Tudo no nosso mundo pode ser transformado, né, do material para o espiritual. Bem-vindo, aliás, a como funciona o nosso mundo na visão cabalística. Nada é só material ou só espiritual. Existe sempre uma interconexão das duas coisas. Um dos segredos cabalísticos para a festa de Pessah é esse, que quando a gente come a matzá, a gente tem que estar imaginando essa matzá entrando no nosso corpo, trazendo a santidade que eu falei, e realmente fazendo uma transcendência no nosso corpo. Não sendo algo só material, mas algo que está transformando a energia dela mesma, matzá, e nossa, que estamos incorporando essa energia para que a gente vá para uma transcendência. Então, essa fisicalidade se transformando em espiritualidade e ajudando, portanto, que nós, como seres físicos, transformemos essa fisicalidade em espiritualidade. Que, de novo, é a metáfora do que está acontecendo em Pessah. Sair do Egito para ir para a terra de Israel. Sair da fisicalidade, da opressão, do trabalho escravo, para a liberdade da terra de Israel, para a redenção, para a era messiânica. Tá? Então, a matzá representa tudo isso, por isso, o pão da cura. E por fim, para hoje, né, o passo 9, o maror. O maror são as ervas amargas ou as raízes amargas. E aí a pergunta, claro, é por que lembrar de algo amargo? Né? Por que eu quero comer uma erva amarga que vai me lembrar de algo amargo? Bom, na verdade, aí acho que o segredo cabalístico é bem explícito, nem precisa ir muito fundo. O amargo é amargo, não é gostoso, não é agradável, mas é o amargo que é a chave para a redenção do Egito. É o amargo que é a chave para você ganhar a libertação. Por quê? Nós nunca nos acostumamos com o Egito. Enquanto nós estávamos no Egito, a gente sentia que não era o nosso lugar. A gente sentia que, olha, tem algo errado aqui. Eu não nasci para estar nesse sistema de escravidão, nesse sistema de opressão. Né? A gente nunca falou, tá bom, eles são os mestres, nós somos os escravos, é assim que a vida tem que ser. Para nós sempre foi uma sensação de tem algo amargo aqui, tem algo que está injusto, que não está certo e que precisa mudar. Se não fosse assim, se eu não tivesse essa sensação de amargor, eu falaria, não, tá tudo bem, eu fico aqui no Egito, essa situação está confortável para mim, são assim que as coisas são, não tem por que eu questionar. Na verdade, a tradição diz para nós, eu estou lembrando agora de um Midrash, né, que é uma história da tradição, que diz que 80% do povo de Israel não quis sair do Egito. Quando Moisés apareceu e falou, olha, eu sou enviado de Deus, tem uma terra esperando por nós, eu vim aqui para levar para vocês, 80% do povo falou assim, eu moro aqui, essa é a minha terra. Que terra que você está falando? Eu moro no Egito, como é que eu vou embora daqui? Todas as minhas coisas estão aqui. E 80% do povo ficou no Egito, né? 3/4 do povo ficaram no Egito e morreram lá, não foram salvos. Né? Mas nós, o resto de nós, não se contentou com isso. E nós tínhamos essa sensação de amargor que eu estou falando. Quando Moisés veio e chamou, a gente falou, verdade, Moisés, eu acredito em você. Esse amargor, portanto, provou a nossa fé. Né? Provou a nossa crença de que tem algo melhor, de que eu posso mudar e de que eu não quero essa circunstância limitante, essa circunstância difícil. Então, de novo, não é nada agradável o amargo, mas o amargo também me salva. Lembrando que esse Egito, nem preciso falar, todos nós temos o Egito, né? Quando eu estou falando aqui de Egito. Então, pegue o seu Egito, a sua limitação, use o amargor que você sente nessa limitação para quebrar essa limitação, para falar, bom, então agora eu vou transformar. E quando você consegue fazer isso, na verdade, o amargor deixa de ser amargor, né? O amargor passa a ser doce, porque esse amargor te trouxe essa libertação. Se você só tem o amargor pelo amargor, realmente ele é péssimo. O amargor por si só, sem direcionamento, sem promover mudança, ele é autodestrutivo. Né? Pessoas que são amarguradas e têm esse amargor sem promover mudanças, elas morrem. Ainda que elas estejam vivas, biologicamente falando, com o coração batendo e respirando, elas estão destruídas, elas estão mortas. Mas se esse amargor é injetado com otimismo, é injetado com proatividade, com transformação, realmente não é um amargor, é uma doçura, porque ele traz a liberdade. Um bom dia a todos e tudo de bom.